A grande magia. Coloquei aqui uma ilustração, descrição da imagem. É uma ilustração digital de uma figura feminina em um cenário abstrato e cósmico, em que ela parece estar em meio a águas, com o reflexo prateado da lua à sua volta e espirais e estrelas. As cores predominantes são o rosa, o azul e o branco. A autoria é de Mistral Lauri. A grande magia. Trago o relato da escritora Elizabeth Gilbert sobre a mística da criação. A escritora Elizabeth Gilbert escreveu o best-seller Comer, Rezar e Amar. Ela também participou de 2 TED Talks muito interessantes. Em um deles, ela conta que uma poetisa estava trabalhando no campo, na fazenda, e daí veio um poema na cabeça dela. E para não perder o poema, ela correu de volta para casa e lá ela escreveu o poema, só que de trás para frente, porque ela disse que estava puxando o poema pela cauda. Trago hoje os relatos que Elizabeth transmite em seu livro A Grande Magia. Logo de início, na epígrafe há: o que é a criatividade? É o relacionamento entre um ser humano e os mistérios da inspiração. Vou transcrever outro trecho. Abre aspas. A esta altura eu deveria explicar que dediquei toda a minha vida à criatividade e que, ao longo do caminho, desenvolvi um conjunto de crenças a respeito de como ela funciona e de como trabalhar com ela, que se baseia completamente e descaradamente no pensamento mágico. E quando me refiro aqui a mágico, é no sentido literal da palavra. Estou me referindo ao sobrenatural, ao místico, ao inexplicável, ao surreal, ao divino, ao transcendente, àquilo que é de outro mundo. Porque a verdade é que acredito que a criatividade seja uma força de encantamento não inteiramente humana em sua origem. Fecha aspas, página 33. A autora se posiciona bem claramente sobre a criação. Para ela tem a ver com encantamento. Quando lembrei desse livro, A Grande Magia, para comentar aqui, eu me lembrei de um trecho bem específico que começa na página 38 e vai até a página 49. Nesse trecho, Elizabeth conta como a ideia de um livro novo chegou até ela. Ela chamou esse livro de Evelyn da Amazônia. Então, ela rascunhou a história, fez um projeto, até apresentou para uma editora e assinou um contrato. Mas outro projeto ganhou força e ela decidiu escrever um outro livro, encaixotando a ideia sobre Evelyn. Depois de 2 anos, ela voltou para a história de Evelyn, mas não sentiu a mesma empolgação, simplesmente não conseguia seguir adiante. A história havia se perdido. Abre aspas. Fiquei mais de 2 anos sem dar nenhuma atenção ao livro. O que mais a ideia poderia fazer? Ficar esperando para sempre enquanto eu a ignorava? Às vezes elas esperam. Algumas ideias extremamente pacientes chegam a esperar durante anos ou mesmo décadas, até conseguirem nossa atenção. Mas outras não, porque cada ideia tem uma natureza diferente. Você ficaria esperando em uma caixa por 2 anos enquanto seu colaborador lhe dava o cano? Provavelmente não. Portanto, a ideia negligenciada fez o que muitas entidades vivas que se dão ao respeito fariam na mesma situação. Se mandou. Fecha aspas, página 41. Nessa época, Elizabeth conheceu a escritora Ann Patchett. Elas se encontraram em uma palestra em uma biblioteca. Naquele evento, Elizabeth disse ter se encantado com Ann e tê-la até abraçado e beijado, um comportamento que não era o seu usual. Durante o próximo ano, elas se corresponderam trocando cartas. Foi aí que Anne disse que estava pesquisando para escrever um romance na Amazônia. Elizabeth naturalmente ficou curiosa, mas ela e a amiga foram conversar sobre isso apenas quando voltaram a se encontrar pessoalmente alguns meses depois. Foi aí que Elizabeth contou para Anne sobre o livro que havia se perdido dela, o de Evelyn, e, para surpresa, era a mesmíssima história que Anne estava escrevendo. Não apenas a mesmíssima em linhas gerais, era o mesmo enredo. A única diferença era que a história de Elizabeth se passava na década de 60 e a de Anne
era na atualidade. PS. Acho que esse livro de Anne é o Estado de Graça. Elizabeth diz, abre aspas, como seria de esperar, Anne e eu levamos algum tempo para recuperar a compostura após essa revelação. Então, como grávidas ansiosas para lembrar o momento da concepção, contamos os meses nos dedos, tentando determinar quando eu tinha perdido a ideia e quando ela a havia encontrado. Descobrimos que os dois eventos ocorreram mais ou menos ao mesmo tempo. Na verdade, achamos que a ideia pode ter sido oficialmente transmitida no dia em que nos conhecemos. Aliás, achamos que isso foi passado com o beijo. E isso, meus amigos, é a grande magia. Fecha aspas. Página 46. Elizabeth conclui. Abre aspas. Acredito que a inspiração sempre se esforçará ao máximo para trabalhar com você. Mas, se você não estiver pronto ou disponível, ela poderá de fato optar por deixá-lo e procurar outro colaborador humano. Fecha aspas, página 47. Bem, eu não sei ao certo por que essa história ficou tão marcada em minha memória. Elizabeth fala ainda de mais coisas no livro. Ela fala, por exemplo, do estado de fluxo, o flow, que é quando perdemos a noção do tempo ao estarmos criando. Nesse estado, ela diz, várias ideias chegaram espontaneamente até ela, sem serem bem planejadas, dando a sensação de que ela mesma estava sendo guiada. Mas a escritora também faz uma advertência, abre aspas, só porque a criatividade é mística, não quer dizer que não deva ser desmistificada, especialmente se isso significa libertar os artistas das limitações de seus delírios de grandeza, de seu pânico e de seu ego. Fecha aspas, página 56. Essa é uma questão essencial, não cair na armadilha do ego. É certo que, só de mencionar isso, você já se lembrou de um ou outro artista ou de um ou outro escritor de quem não gosta, por achar o tal ser com o rei na barriga. Então, não é nesse ponto que quero chegar aqui trazendo relatos sobre a mística da escrita, sobre a mística da criação. Não é para enaltecer alguém, é apenas para colecionarmos esses momentos em que parece que algo brilha, como estrelas cadentes. A alma quer encantamentos. O alimento dos encantamentos é a criatividade e a curiosidade. O ego quer apenas elogios. Até porque seja uma bobagem se achar especial por ter visto uma estrela cadente. Esses momentos de encantamento não parecem acontecer com frequência. Abre aspas, quando tudo se encaixa, a única coisa que podemos fazer é nos curvar em sinal de gratidão, como se nos tivesse sido concedida uma audiência com o divino. Fecha aspas, página 135. No texto da conclusão do livro de Elizabeth, ela coloca alguns itens que podem ser interessantes. Abre aspas. A criatividade é sagrada e ao mesmo tempo não é. Aquilo que produzimos tem uma enorme importância e também não tem a menor importância. Labutamos sozinhos e somos acompanhados por espíritos. Morremos de medo e somos corajosos. A arte é um trabalho devastador e também um maravilhoso privilégio. A divindade só nos leva a sério quando nos encontramos em nosso estado mais brincalhão. Abra espaço para que todos esses paradoxos sejam igualmente verdadeiros em sua alma e prometo que poderá fazer o que quiser. Então se acalme e volte ao trabalho, está bem? Os tesouros escondidos dentro de você estão esperando que você diga sim. Fecha aspas. Eu gosto muito de escutar sobre sonhos. Sempre peço para minhas amigas e família me contarem. O que faço aqui, trazendo relatos do encantamento da criação, é também isso.